iniciaremos o processional da festividade do Trevo. 30 anos, jubileu de pérolas, com o tema "E a glória do Senhor encheu a casa". Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Filial, Carpina, Congregação, Jardim Neópolis 1. Pastor Presidente, Ailton José Alves. Pastor Local, Simas Dias. Responsável pela Congregação, Presbítero Rodolfo Fonte. No dia 19 de novembro de 1910, chegaram ao Brasil os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, vindos da Suécia, que atenderam a chamada missionária e, ao receber uma revelação de Deus acerca do Pará, foi em Belém do Pará que esses dois jovens missionários, cheios do Espírito Santo, iniciou o movimento pentecostal e logo chegou em Pernambuco a chama do Pentecoste, que foi acesa em Jerusalém, incendiando os corações. Em 1918, sobre a orientação de Deus e inflamados pelo fogo do Espírito, chegaram em nosso estado, vindo da Suécia, o casal de missionário Joel e Signe Carlos, dando continuidade a esta tão grande obra. Foi na gestão do missionário Joel Carlos que foi construído o primeiro templo das Assembleias de Deus em Pernambuco. Foi um começo difícil, marcados por muitas dificuldades e desafios espirituais, mas vencidos pela fé, crendo no que Jesus falou: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela". A obra do Senhor continua avançando. Novos templos têm sido construídos com a finalidade de estarmos reunidos, adorando ao eterno Deus e sendo fortalecido pela sua poderosa palavra. Amada igreja, chegamos aos 30 anos deste tempo, projeto que antes de tudo estava no coração de Deus. Tudo começou neste bairro em um ponto de pregação. Eram cultos evangelísticos que aconteciam nas residências dos queridos irmãos em saudosa memória, o irmão Manuel Francisco e José Cândido, onde vidas se rendiam aos pés do Senhor Jesus, e Deus operava milagres e maravilhas. E com o projeto de Deus, na gestão do pastor Manuel Amaro, em saudosa memória, foi construído apenas em 4 meses o primeiro templo nesta localidade, para melhor acomodar aos irmãos. Após a inauguração do templo, no dia 15 de novembro de 1994, o pastor Manuel Amaro, sob a direção de Deus, apresentou para estar à frente desta obra o presbítero Carlos Malta, hoje pastor da cidade de Siriaém. Foi este servo do Senhor que, com a ajuda de alguns irmãos aqui, iniciou o trabalho de evangelização nesta localidade. Era uma congregação bastante pequena,
e os cultos, porém, eram fervorosos. Deus se revelava fortemente no meio do seu povo, e muitas vidas se convertiam ao Senhor. Com o passar do tempo, o templo não tinha mais espaço suficiente para acomodar os irmãos, onde foi necessário ampliar. Mesmo assim, o espaço se tornou pequeno para a quantidade de irmãos, pois a igreja não para de crescer. Foi quando, orientado por Deus, o nosso pastor Simas Dias decidiu fazer a demolição do templo, construindo um outro bem maior, neste mesmo local, este belo templo, onde estamos hoje reunidos, para agradecer a Deus pelos 30 anos de existência desta casa. Estes foram os pioneiros desta tão grande obra. O primeiro presbítero foi o irmão Carlos Malta, seguido pelo presbítero José Wallace. O presbítero atual é o nosso presbítero Rodolfo Fontes. O primeiro dirigente da campanha evangelizadora deste local foi a irmã Cristiana Silva. E o dirigente atual desta campanha evangelizadora é o nosso irmão Valmir Gomes. O primeiro dirigente da escola bíblica dominical foi o irmão Rufino. O nosso dirigente atual da escola bíblica é o nosso irmão Valmir Gomes. O primeiro dirigente do ciclo de oração foi o irmão Joel Ferreira. A dirigente atual hoje é Abinoam Célia. Primeiro dirigente do conjunto musical foi o irmão Josadac. A dirigente atual do conjunto musical é a nossa irmã Esther. Primeiro dirigente da União dos Adolescentes foi o irmão Vital. E hoje o dirigente atual da União de Adolescentes é o irmão Severino Lucival. Primeiro dirigente do Gênesis foi o irmão Edjano. Nosso dirigente atual é o nosso irmão Márcio. Primeiro dirigente do ciclo de oração infantil Pérolas Preciosas foi o irmão ou a irmã Bel. A dirigente atual é a nossa irmã Daniele Regina. Primeiro dirigente dos filhos de Asaf foi o nosso irmão Lucas Belmiro. E até hoje continua o nosso irmão Lucas Belmiro. Foram estes homens e mulheres de Deus, entre outros, que deixaram seu legado, firmando a base desta grande obra. Bíblia Sagrada, conjunto de livros inspirados por Deus, é a palavra de Deus, inerrante e infalível, o mapa do viajante, pois aponta o norte para as nossas almas. Primeiro ano, jubileu de papel. O papel, muitos revela fragilidade e pouca resistência. Muitas vezes nos sentimos assim, mas Deus escolheu as coisas que parecem fracas para confundir as que são fortes. Quinto ano, jubileu de madeira.
desde a antiguidade, para recobrir outros metais, protegendo da corrosão. Assim nos diz a palavra de Deus: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 15º ano, jubileu de cristal. O cristal é uma estrutura sólida e bem definida, relacionada à pureza, à luz divina e à sabedoria. É mencionada na passagem bíblica como no livro do Apocalipse, onde a cidade celestial é descrita tendo o muro de jaspe, ruas de ouro puro e água transparente como cristal. 20º ano, jubileu de porcelana. A porcelana é um tipo de cerâmica bastante delicada, sendo preciso muito cuidado para não quebrar. Assim devemos ter cuidado para não quebrar a nossa aliança com Cristo. 25º ano, jubileu de prata. A prata é um elemento químico. A origem da palavra significa brilhante. Assim como a prata, que possamos refletir sobre a luz de Cristo, pois somos o sal da terra e a luz do mundo. 30º ano, jubileu de pérola. Pérolas são produtos de dor, resultado da entrada de uma substância estranha no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. Assim a igreja foi forjada a partir da terrível dor e morte de Jesus na cruz do Calvário pelos pecadores, deixando cicatrizes em seu corpo. A parte íntima da concha de uma ostra é uma substância lustrosa chamada nácar, que começam a trabalhar e cobrem os grãos de areia com camadas e mais camadas para proteger o interior da ostra. Como resultado, uma linda pérola é formada. Uma ostra que não foi ferida, de algum modo, não produzirá pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo: trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus. São 30 anos deste tempo, 30 anos de louvor, adoração, lágrimas derramadas e batalhas conquistadas. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, que o fogo e a glória do Senhor, que encheu a casa nos dias de Salomão, seja sobre a igreja do Senhor neste tempo presente, trazendo um real avivamento para a sua igreja. Meus irmãos, vamos ficar em pé.